Sem censura. Sem censura. Bom dia, Zé. Bom dia, Boni. Bom dia, Gilson. Bom dia, Davi. Bom dia, Solange. Bom dia, Artuzinho. Bom dia, amigo e amiga do programa. Nesta semana, por 339 votos a favor e 114 votos contra, foi aprovado a autonomia do Banco Central no Congresso Nacional. E aí, meu amigo, minha amiga, eu considero, junto com a aprovação da reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central como duas reformas estruturantes para ajudar o crescimento do Brasil. E aí, eu queria levar até nosso público a importância desse fato, porque muita gente, ao ouvir essa notícia, não consegue compreender a importância da autonomia do Banco Central. Se você for ouvir a imprensa, vai ouvir que a autonomia do Banco Central serve para reduzir a influência do governo federal sobre a política monetária. Fala dessa forma, mas a gente não compreende dessa forma. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. E aí eu vou puxar pela memória dos mais velhos um exemplo antigo que foi o Plano Collor, quando a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, criou o plano onde se congelou os ativos, a poupança, o dinheiro que as pessoas tinham no banco. E um exemplo mais recente, que foi a canetada da presidente Dilma, tentando reduzir no grito a taxa Selic, que naquela oportunidade era 7,25%. Então vou mostrar com esses dois exemplos a importância de autonomia do Banco Central. No governo Collor, nós tínhamos uma inflação medonha, galopante, e a ministra Zélia entendeu que se enxugasse a liquidez dos ativos, do dinheiro circulante, jogava a inflação para baixo, controlava a inflação. Aí veio aquele decreto de que quem tinha dinheiro em poupança, quem tinha dinheiro depositado nos bancos, só poderia sacar até R$50 mil. Ou cruzeiros, eu não lembro bem qual é a moeda daquela época. Pois bem, se naquela oportunidade tivesse um presidente do Banco Central independente ou com autonomia, aquele plano só teria condições de existir se o presidente do Banco Central concordasse. E o outro exemplo que eu citei aqui, com relação ao governo Dilma, foi quando a taxa Selic em 2013 estava em 7,25% ao ano. Era presidente do Banco Central Alexandre Tombini e ele sofreu pressão da presidente Dilma para reduzir a taxa Selic. Resultado: reduziu no grito e pouco tempo depois, uma taxa que era 7,25 foi para 14,25. Agora, veja você, meu amigo, minha amiga, a importância
do Banco Central cuidar da moeda. Veja a importância. Quando você, que é empresário, você que é fazendeiro, você que é comerciante, vai ao banco tomar um dinheiro de longo prazo, o banco diz o seguinte: o juro é 2 ou 3 ou 3,5% mais taxa Selic. Tá certo? Quem já tomou dinheiro emprestado em banco sabe o que eu estou falando. Então a taxa Selic hoje é 2%. Então, se o banco cobrar taxa Selic mais 3,5%, seria 2% da taxa Selic de hoje mais 3,5%. Final do ano, você vai pagar de juros 5,5%. Então, observe que nos empréstimos de longo prazo é taxa Selic mais um percentual de juros. Então, de repente, você toma um dinheiro desse para investir na sua fazenda, um dinheiro desse para investir na sua indústria ou no seu comércio, com a taxa Selic a 2%. Aí você faz as contas: eu vou tomar 1 milhão, vou pagar taxa Selic mais juros, vai dar 5,5%, vou pagar anualmente R$55 mil de juros desse empréstimo de 1 milhão. Agora, o que acontece se o Banco Central não controlar a moeda e essa taxa Selic for para 7%? Então você vai ter taxa Selic de 7% mais os 3,5% do juro que você combinou. Então você passa a pagar por ano 10,5% do empréstimo. Então você tomou 1 milhão, você já vai pagar R$105 mil de juros por ano. Então, do ponto de vista da economia do Brasil, observe como é importante ter o Banco Central controlando a moeda, o valor da moeda. Então, do ponto de vista do crescimento do país, do ponto de vista da geração de emprego no futuro, essa decisão está correta. Esta decisão é importante. Agora, também tem um aspecto que a imprensa está esquecendo, que é o Banco Central que emite moeda. O que significa? Que o Banco Central pode, no momento de pagar a dívida do governo, não tendo dinheiro em caixa, ele manda imprimir moeda, dinheiro. É um dinheiro sem lastro? É um dinheiro sem lastro. Mas o presidente do Banco Central tem esse poder. Então, meu amigo, minha amiga, apesar de ser um tema de pouco apelo popular, apesar de ser um tema que está passando quase despercebido pela imprensa, eu reputo muito importante para o futuro do Brasil a autonomia do Banco Central, que vai ser o presidente que vai indicar o presidente do Banco Central mais 9 diretores, o Congresso, através do Senado, vai aprovar, porém, a partir do momento que o Senado aprovar, o presidente não tem mais poder de demitir. Então, o presidente do Banco Central vai conduzir com independência, com autonomia. O presidente pede uma coisa, se ele achar certo, ele faz. Se ele achar errado, ele não faz. Dando uma demonstração que o Brasil está alinhado com os países mais desenvolvidos, porque todos eles têm um Banco Central
com autonomia, com independência. Então nós temos que ter no Brasil políticas públicas que sejam similares, não iguais, similares aos países mais desenvolvidos, aos países que mais deram certo. Então, reputo que a próxima reforma que vai ser administrativa, depois a reforma tributária e até a reforma política, seriam reformas que moldariam o Brasil para uma rota de sucesso. Então, muito importante o que aconteceu. E digo mais, tem mais de 20 anos que se luta para aprovar a autonomia do Banco Central. E felizmente agora, com o novo presidente do Senado, com o novo presidente da Câmara dos Deputados, se colocou em votação a autonomia do Banco Central e felizmente foi aprovado, porque, volto a dizer, reputo um importante passo do Brasil rumo ao desenvolvimento. Porque, meu amigo, minha amiga, eu digo sempre que os países pobres, os países em desenvolvimento, devem se mirar nos países ricos, nos países que conseguiram o desenvolvimento. E nunca ficar olhando para país que deu errado, que país que deu errado não tem nada para ensinar. Tem o quê? Para evitar. Se um país tomou uma decisão e deu errado, o que eu vou fazer? Eu não vou seguir por aquele caminho, porque eu já sei o que vai acontecer. Então a gente tem que se mirar no sucesso, a gente tem que se mirar na coisa que deu certo e nunca acompanhar o que deu errado. Então minha visão é sempre essa, positiva, reformista. Lembram vocês? Lembra, Davi? Lembra, Gilson? Lembra, Boni? Quando teve a reforma do ensino, governo Temer, teve aquela celeuma, aquele negócio todo, e eu fui aqui a favor. Então, toda vez que você tem uma reforma, que você vê que é para melhor, que aquela reforma está aproximando o Brasil dos países que deram certo, eu fico feliz, independente do governo. Até porque a ideia original do Banco Central com autonomia não foi desse governo. Foi de 1991. Então, o que acontece? De lá para cá, nunca houve entendimento, nunca se colocou para votação. Aconteceu de botar agora. Independente de governo, a gente tem que apoiar o que é certo e tem que não apoiar o que é errado, independente de governo, até porque governos passam, a pessoa fica 4 anos, pode ficar mais 4, ficam 8 e depois vai embora, vem outro. Então a gente tem que apoiar o que é certo. Então hoje, meu amigo, minha amiga, na nossa enquete, nós vamos colocar a música para você. Você vai responder o seguinte. Você prefere ir falando e a música já ir sendo reproduzida? Pois que aí pode facilita, ser, né? A pergunta da enquete hoje é o seguinte: você conhece alguém que já foi vacinado de coronavírus? Você tem alguém da família que já foi vacinado do coronavírus? Se você já tiver conhecimento de algum amigo,
algum parente, diga assim: se você... Ninguém próximo foi vacinado? Não. Não é? Pra gente ver se realmente tá fluindo pelas famílias a vacina. No meu caso, da minha família, só meu pai até agora foi vacinado. No caso da minha família, a minha mãe ainda não foi. Não foi? Porque a minha mãe está entre 80 e 90, que é 89 anos, mas ela está dentre os acamados, né? Que são... Não, mas aí vai lá vacinar. É, isso. Vai aí lá eu vacinar. gostaria até de orientar a comunidade, a população, que você tem que se dirigir ao Guilherme Dias e fazer o registro, né? Colocar na lista. Só que faltou vacina. As vacinas acabaram, então por isso que ainda não foi. Falar de acamado. Essa semana o presidente da República tomou uma atitude humana, que foi cancelar a prova de vida para aquela pessoa que recebe aposentadoria. Moço, pensa E no transtorno. aquilo é desumano. Você poderia fazer online, né? Alguém fazer online, mas assim, pensa a gente ter que levar minha mãe, deixar no carro, porque a minha mãe ela perdeu a visão. E agora com um problema de locomoção, que é o do joelho. Itapetinga pensa já na é luta. difícil. Imagine Salvador, uma grande metrópole, São Paulo. Tem gente que morria e não conseguia. Trazer uma pessoa no banco, pro banco ver que a pessoa tá viva. Vamos registrar a presença aqui de Alfredo Cabral em nossos estúdios. Já já ele vai participar, teremos entrevista. Bota a música aí pro povo. Né? A música já tá aqui, ó. Pois é, nós estamos num sábado de carnaval, é um hino do carnaval baiano, não poderia ser diferente. Hoje, Dia Mundial do Rádio, aí a gente aproveita para fazer a homenagem. Eu que sou apaixonada por rádio, né? Comecei a trabalhar com uns 13 anos. O rádio faz parte da minha vida, o rádio, a rádio em si, né? É a minha função e eu faço com amor. Nós estamos agora com a turma dos 80 anos sendo vacinada, não é isso? Seria, mas faltou vacina. Tá aguardando que chegue uma nova remessa de vacina. Mas dê sequência 80 no calendário. anos agora. Acima de 80 anos. Acima de 80 anos. Uhum. Depois deve cair aí para 70. Isso. Aí Né? vai seguindo um calendário. Então eu devo tomar a vacina Vai demorar... lá para abril. No meu caso, vai demorar final do ano. Alfredo Rio. Eu tenho 61 anos, vou fazer 62. Se Ô, continuar Zé. nesse ritmo aí, lá para abril, eu tô tomando minha vacina. Ô, Não Zé, é? a gente tem que ir. Davi pode ficar por último. Oi, não é? Davi, você é o mais novinho daqui, né, Davi? Davi tem 30 e quantos, Davi? 36. Quieta com a gente perguntar a idade do povo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Foi liberada a pesca, viu? Segundo o decreto municipal pelo prefeito, desde ontem, sexta-feira, vai acontecer, tá liberadinha e até a meia-noite da próxima terça-feira, feriado. Então, tá afim de curtir aí o seu feriado, ficar na cidade, fazer a sua pesca na lagoa? Tudo tranquilo, Zé. E meu pai, que tem 96 anos, viu, Boni? Deu de brabo, viu? Foi? Não quis, não? Queria tomar, não. Eita. Queria tomar, não. Mas aí eu quase que obriguei a tomar. Eu explicava pra ele, rapaz, é uma vacina, assim, assim, assim. Ele, da China eu não quero. Da China eu não quero. Da China eu não quero. Ô, Jesus. Mas não teve jeito, não. E depois tomar da China? Tomou. A Coronavac. Tomou. Ô, gente, todo mundo tem que se vacinar, né? Vamos acabar com isso logo rapidinho. Só a vacina é a única saída, a solução. E após a vacina, para você que já foi vacinado, continuar com os mesmos cuidados, viu? Todas as medidas têm que ser tomadas. Máscara, higiene, distanciamento, até que esse vírus aí acabe dando uma folga pra gente. Nós estamos aqui no estúdio com Alfredo Cabral, que veio nos conceder a entrevista e, ao mesmo tempo, desempenhou um papel muito importante para que nosso programa conseguisse uma entrevista com o senador Otto Alencar. Sim, vamos agradecer até a Marlon Araújo, do Itapetinga 24 Horas, fez uma matéria, colocou lá toda a biografia do senador Otto, é só você dar uma conferida depois e mencionou o programa, e a gente agradece. Então, Alfredo, que é a cara do PSD em Itapetinga, porque o PSD municipal começa com Alfredo, e hoje Alfredo tem o senador Otto Alencar como um dos possíveis nomes que estão aí na praça
podendo concorrer ao governo do Estado. Então, ao dar bom dia ao Alfredo, eu queria lhe agradecer, Alfredo, a sua gentileza de fazer essa ponte para conseguir essa entrevista com o senador.